galera, hoje eu vou mostrar para vocês o que é uma startup de verdade. Vamos lá. Uma moça bonita. Banheiro chique. Muito post-it. Armas. Café. E o nosso CEO. E aí, Mauro, beleza? Beleza, e aí? Mauro, conta pra gente o que é uma startup de verdade. Ixi, é uma história longa. Tem que sentar ali que eu te conto. Vamos. Existe muita lenda, muito mito sobre o que é startup. E eu queria que você me dissesse, dentro da tua experiência, o que é uma startup de fato, né? Pegando a partir da Espuma, que é uma startup que deu certo, que está aí, né? Que está rolando. Legal, bom, eu acho que para falar de startup, você tem que entender ao longo do tempo. Porque tem várias mudanças de comportamento em épocas diferentes. Então, se você pegar, além disso, você tem que separar Brasil e o resto do mundo, que são comportamentos diferentes. Para não ficar muito complicado, vamos só focar no Brasil. Então, pegando no Brasil quanto a startup, né, você tinha uma época que tinha as empresas digitais, que começou um embrião disso, mas não chamava startup ainda, porque nada mais é do que uma visão do analógico para o digital. E aí você tinha empresas de comunicação entrando nesse negócio, empresas de publicidade entrando no digital, e começa assim um embrião de uma cultura que ainda era muito forte. Existia naquela época o que chamava de incubadores ou coworking, que eram os primeiros embriões de uma comunidade com uma nova cultura de empreender. Mas ainda não era muito claro. Depois, você passa alguns anos, passando por Bill Gates, passando por Steve Jobs, começa depois desse ponto um tipo de cultura, que é uma cultura, vamos dizer assim, mais Facebook, Snapchat, né, LinkedIn, Twitter, que é uma cultura onde você não só tem um modelo de fazer negócio, como uma forma de se relacionar com esse negócio. Né? Normalmente ele passa uma ideia, quando se fala de Facebook, Snapchat, de uma coisa mais desprendida, uma coisa mais solta. Né? Então são empreendedores que a princípio, né, no início da sua construção, tem uma visão muito mais voltada para uma realização de um negócio, para uma concretização, do que um capital em si. Isso seria uma parte mais, vamos dizer assim, romântica do processo. Foi passando o tempo e esse processo foi entrando em empresas como incubadoras, como seed capital, que são investidores pequenos, e passou a ter uma profissionalização um pouco maior disso. Passou a teorias de construção sobre isso. Então, a gente passou por uma fase de um certo profissionalização, uma certa teorização desse espaço, mas também passou por uma certa empreendedorismo de palco que começou a aparecer. Ou seja, por uma questão de tempo, né, você passa a ter 5 minutos para apresentar a tua ideia. Ou passa a ter que apresentar a tua ideia num conceito de um elevador, né, com alguns segundos expressar um conceito. Esse tipo de comportamento faz com que as empresas, o empreendedor que é mais jovem, acaba fazendo uma apresentação muito mais de palco, muito mais performance de apresentação do que de negócio em si, mesmo porque são embriões de negócio. Então surgiu toda uma série de culturas em cima disso, né, um mercado em cima desse processo. A meu ver, eu acho que no Brasil, esse processo já está em questionamento, começa a aparecer uma cultura um pouco mais profissional e começa a ter uma crítica em cima desse tipo de profissionalismo ou desse tipo de startup. Mas ainda é uma coisa complicada, porque você tem fundos que têm capitais altos para investir, né? Altos para uma startup, que seria em torno de acima de 3 milhões, 4 milhões, e por outro lado tem pequenos anjos com capital de 50 mil, 100 mil, 200 mil para investir. E existe um gap, um buraco, né? Que é onde se precisa ter investimento, que não tem ninguém cuidando. Então, eu brinco muito que muitos eventos que você vai de startup, normalmente são startups
ou que estão batalhando, ou muitas delas não têm ainda um cliente, por isso tem tempo de participar dos eventos. Então é um momento de transição que eu vejo, de uma fase mais profissional para uma fase menos palco ou menos romântica. E esse mito de que o pessoal que tem sucesso na startup é alguém com 20 anos que começou com a internet com uma ideia genial dentro de casa e que é só millennials e geração Y, millennials e geração Z? Então, sem puxar para o meu lado aqui dos meus 15 anos, né? É um mito que se fala que as empresas que têm sucesso em startups são adolescentes, não é verdade. As maiorias dos capitais investidos que têm sucesso, rodadas de investimentos maiores, né, e tração, são empresas que têm profissionais na fase dos 30 ou 40 anos, ou 50 anos, que são profissionais que têm uma certa experiência. Tem uma pesquisa sobre há pouco mostrando que um dos maiores problemas que tem uma startup inicialmente é o relacionamento humano. E relacionamento humano, basicamente, o que é? Relacionamento humano, quando você fala, é um convívio, uma certa grau de maturidade para lidar com conflitos internos. Normalmente o jovem não tem essa capacidade ainda. Então, muito mais do que ter uma ideia, hoje, na minha visão, é uma capacidade emocional para você lidar com os conflitos e mudar a tua empresa. Né? Nós fizemos isso várias vezes. A gente tinha uma ideia, a ideia não funcionava, não dá certo, ou a gente mudava para uma outra solução, uma outra tecnologia, ou acabava. Só que para fazer isso, você tem que romper muitas crenças que você tem, muitas promessas que você teve na sua vida, muitas crises vão acontecer e lidar com as pessoas em conflito. Então, se mostra que fora do Brasil, as maiores empresas que têm sucesso em investimentos de capital são empresas que têm profissionais de uma maturidade maior, ao contrário do que se imagina, né? Ou pelo menos um mix entre alguém de mais idade e menos para tocar o negócio. Então, é um certo mito sobre essa formação que gera todo esse desenvolvimento de negócio de palco que tem hoje no mundo e no Brasil. Legal. Valeu, Mauro. Valeu pela entrevista. Eu queria que você mostrasse pra gente agora como que é por dentro uma startup de verdade. Legal. É muito chique. É coisa de alto nível para ser uma startup. Vou mostrar, vem cá. Vamos lá. Isso aqui, né? R$25 é uma cortina de banheiro que virou uma cortina para segurar o sol. Tá? Aí, se nós olharmos aqui, nós temos lustres de R$1,50 feitas com escorredor de massa, né? E fio caseiro, né? Se nós olharmos ali, por exemplo, naquela sala, nós temos um acabamento impecável da parede, com um reboco muito bem feito. O Fábio. Aqui, né? A parede bem feita com reboco. Aqui nós temos o nosso painel digital de LSD, onde toda a tecnologia fica colocada nesse painel. Aqui nós temos... LSD ou LCD? Opa, LCD, né? Se nós olharmos aqui, temos duas espécimes, né, que trabalham. A gente pede para não alimentar ele durante o trabalho, mas eles ficam aqui comprometidos com isso. Nós temos entretenimento de PlayStation 4, caso alguém queira entrar em algum modo de repouso, a gente liga esse sistema. E basicamente é isso. Tudo aqui é feito de modo muito chique e modo muito luxuoso. Puro luxo.